Olá, eu sou Marcos Tadeu e a gente vai ver nesse segundo segmento o significado da expressão cultura clássica. Talvez fosse uma boa ideia a gente iniciar a nossa apresentação falando o que é cultura e o que é clássico ou classicismo. E aí esse conceito junto quer dizer uma nova coisa, uma nova ideia, e é sobre isso que a gente vai falar. Em primeiro lugar, quando a gente pensa em cultura, a primeira coisa que vem à nossa mente é a ideia da erudição, não é? A gente diz assim, puxa, aquela pessoa tem uma cultura extraordinária. Ela é dotada de um grande conhecimento, ela lê muito, ela sabe falar sobre vários assuntos, ou então ela tem uma capacidade de aprofundar determinadas áreas em que ela se especializou, né? A rigor, isso não é cultura, isso é erudição, não é? A erudição não deve ser confundida com cultura. Por quê? Porque a erudição é a experiência de um indivíduo diante do saber. A cultura não, é uma experiência do coletivo. Então, quando a gente fala fulano tem muita cultura, o que a gente está, na verdade, querendo dizer é isso. Fulano tem muita erudição, tem muita leitura, tem conhecimento sobre várias coisas. Né? Mas então, o que seria efetivamente a cultura? A cultura, como já foi dito, é um bem coletivo, um patrimônio que todos nós compartilhamos como conjunto de conhecimentos transmissíveis e necessários à nossa existência e sobrevivência como povo. A cultura se encontra expressa na língua, no jeito de convívio uns com os outros, nas formas tradicionais de preparo de comida, nas orações, nos jogos e esportes, nos cantos, nas danças, nas maneiras distintas de expressão das alegrias e das tristezas. Então, a cultura é como se fosse um mar de práticas e de conhecimentos simbólicos, transmissíveis e necessários à própria identidade do povo. Alfred Kröber, antropólogo estudioso de povos indígenas, afirmou que a cultura consiste em padrões explícitos e implícitos de comportamento e para o comportamento, adquiridos e transmitidos por meio de símbolos e que constituem as realizações características de grupos humanos, inclusive as suas materializações em artefatos. A essência mesmo da cultura, escreve ele, consiste em ideias tradicionais, isto é, derivadas e selecionadas historicamente e especialmente nos valores vinculados a ela. Jean-Claude Lévi-Strauss afirma que uma cultura é um conjunto de padrões de comportamento e para o comportamento prevalente em um grupo de seres humanos em um período de tempo especificado e que, do ponto de vista da pesquisa atual e da escala em que esta está sendo realizada, apresenta descontinuidades nítidas e passíveis de observação em relação a outros conjuntos semelhantes. Então, por aí, já vemos que a cultura no Brasil é marcada pela diversidade, ou seja, por essas descontinuidades a que Lévi-Strauss se referiu. E vamos sempre encontrar diferenças entre a cultura em Pernambuco, Rio Grande, Bahia, nos estados do Centro-Oeste, do Sudeste, do Norte e por aí vai. Mas isso não quer dizer que seja impossível se pensar numa cultura brasileira mais ampla do que essas realidades locais. É como se fosse um mosaico. Cada pedrinha tem a sua forma, a sua textura e a sua cor. Mas quando deixamos de nos deter nas particularidades e abrimos o nosso olhar para uma realidade mais abrangente, forma-se então uma nova imagem, mais ampla e com um novo significado para nós. Muito bem, acho que a gente conseguiu entender e fazer a distinção do que vem a ser cultura, né?
fizemos a comparação e a distinção entre a cultura e a erudição, né? E também assinalamos que a cultura é um conjunto de saberes simbólicos e de práticas relacionadas às formas de vida de cada sociedade, sendo esses saberes e práticas responsáveis pela identidade dos povos e constituindo, assim, um patrimônio coletivo. E isso tem que ser preservado em todas as sociedades, que é uma forma de se manter aquela comunidade coesa, coerente e vendo a si mesmo, entendendo a si mesmo, através da sua história, das suas práticas culturais comuns e que levam a essa coesão social que é necessária. Bom, resta agora entendermos o que é o clássico. Vamos a isso. Historicamente falando, clássico é tudo aquilo que diz respeito à Grécia e à Roma antigas. A era clássica, portanto, estende-se desde os tempos homéricos, século VIII a.C., até a deposição do último imperador romano do Ocidente em 476 d.C. Portanto, as guerras médicas, que vão de 499 a 449 a.C., acontecem na era clássica. Péricles, por sua vez, teria sido um estratego da era clássica, já que viveu em Atenas e esteve envolvido com esses episódios bélicos na mesma época. O Pártenon é um prédio da era clássica, tendo sido projetado e construído sob a direção de Fídias, um importante escultor e arquiteto daquele período histórico que atuou ao lado de Ictinos e Calícrates. A escultura O Discóbulo de Miron é uma produção artística clássica, já que data do século V a.C. Se fala de literatura clássica, imediatamente evoca autores como Sófocles, Eurípides, Ésquilo, Aristófanes, assim também Sêneca, Cícero, Marco Aurélio. São autores clássicos em sua totalidade, sejam eles gregos ou romanos. Mas há uma segunda forma de se compreender a ideia de clássico. Em alguns momentos da história da cultura do Ocidente, houve o resgate de valores culturais vicejados na Antiguidade Clássica, valorizando-se assim novamente as produções literárias, artísticas, filosóficas e políticas daquela época. Dante Alighieri, que viveu entre 1265 e 1321, e que é considerada a expressão maior da literatura italiana, escreveu seus poemas inspirados nos autores da Grécia e da Roma antigas, como também Petrarca, Boccaccio, Luís de Camões e Miguel de Cervantes. Assim também, nas artes, Michelangelo esculpiu suas esculturas inspirado nas obras greco-romanas, o mesmo fazendo Donatello e Andrea del Verrocchio, além de outros. Na arquitetura, Marcos Vitruvio, arquiteto romano do século I, foi resgatado por vários tratadistas da arquitetura renascentista, como Andrea Palladio, Sebastiano Serli e outros. Todos esses autores, artistas e arquitetos foram considerados clássicos, porque eles adotaram uma linguagem classicista nas obras que elaboraram, embora tivessem vivido muito tempo depois da Antiguidade Clássica. Há ainda uma terceira forma de se utilizar o termo clássico. Sob o ponto de vista histórico, se digo que Platão é um autor clássico, eu o estou situando no tempo e no espaço. Mas também estou dizendo que sua obra tem um valor perene, cuja leitura é imprescindível a quem se aventura pelo campo da filosofia. O tempo passa, vários autores consagrados escreveram sobre filosofia, mas a obra de Platão jamais é superada. Alfred North Whitehead, importante estudioso dessa disciplina e fundador da escola Filosofia do Processo, asseverou que
Toda obra da filosofia ocidental resume-se a uma série de notas de rodapé à obra de Platão. E é verdade, Platão era o cara. O mesmo pode-se dizer de tudo aquilo imune ao tempo, esse modelador de todas as coisas e celeiro de novas ideias. Poderíamos citar, por exemplo, o genial dramaturgo britânico William Shakespeare, cuja obra não se inspirou nos tragediógrafos e nos comediógrafos da antiguidade greco-romana, longe disso. Mas sua produção teatral até hoje é representada e é vista como referência na dramaturgia internacional. Qualquer uma de suas peças é vista como um clássico pelos dramaturgos, atores, diretores e demais profissionais do teatro ao longo do tempo. Muito bem, com isso a gente viu algumas coisas para encerrar esse segmento sobre uma reflexão a propósito da cultura clássica, né? A primeira delas foi diferenciar a cultura de conhecimento, de erudição, né? E entender que a cultura, como foi dito, é um bem coletivo, um patrimônio que todos nós compartilhamos como conjunto de conhecimentos transmissíveis e necessários à nossa existência e sobrevivência como povo. Né? Eu digo conhecimento, incluindo nele o conhecimento exercitado, a prática em si. Né? E vimos também que há 3 formas de classicismo. Em primeiro lugar, quando falamos que um determinado tema é clássico, é porque ele diz respeito à Grécia e à Roma antigas, né? Portanto, desde a época homérica até a deposição do último imperador romano do Ocidente. A segunda forma de se utilizar a palavra clássico é quando você fala sobre um período histórico qualquer que tenha tido como referência cultural exatamente a Grécia e a Roma antigas, né? Como, por exemplo, o Renascimento. Né, como, por exemplo, o neoclassicismo. Né? Então, aí você tem ideias de autores, de artistas, de escritores, de uma maneira geral, na área da filosofia, da ciência, que foram inspirados nos modelos clássicos, como, por exemplo, Leonardo da Vinci, como, por exemplo, Michelangelo, que era um grande estudioso da estatuária clássica. Eu depois vou falar sobre ele com mais calma, né? Ou ainda Boccaccio, Dante Alighieri, né, e outros escritores como Camões, né, e, enfim, vários. Né. E a terceira forma de se utilizar a expressão, a ideia de clássico, é um sentido mais vulgar. Todo mundo usa isso, né, quando quer se referir a alguma coisa que não sai de moda. Né. Então você pega o design da Harley Davidson, uma motocicleta, né? Aquele design é da década de 30, né? E ele, até hoje, da década de 30 do século 20, né? Até hoje ele não saiu de moda, ele está lá, as pessoas vão, compram a moto e o fabricante não modifica. Já fez outros designs que não vingaram, enquanto que o design da Fat Boy, né? da Road King e, enfim, da própria Dyna mesmo, não sai nunca de moda, né? Então é isso. Ou o vestido tubinho, né? O terno, o chapéu Panamá, Frank Sinatra na música, cantando My Way, por exemplo, né? E tudo isso é expressão clássica, de uma forma que não sai de moda, não sai de moda. Então é isso. Encerramos assim essa nossa reflexão e num próximo módulo a gente vai começar a tratar de certos aspectos do teatro, tá bom? Então é isso aí. Um abraço.